Muito bem, vamos lá. Mais uma semana aí. Hoje nós iremos falar sobre o relacionamento entre nora e sogra, lição de número 7. Inclusive, vocês vão perceber aqui hoje que nós estamos com vai ser um vídeo mais curto, né? Nosso EBDcast vai encurtar nas próximas lições aí. Uma questão de adaptação aí, de agenda. Então a gente tá gravando, inclusive, hoje 2 episódios. Você vê o Gediel com a mesma camisa, fica tranquilo. Eu vou ver se eu consigo no próximo vídeo trocar de camisa, pra vocês acharem que é um dia diferente. Mas o Gediel tá gravando no mesmo dia, com a mesma camisa, no mesmo bairro, com a mesma graça. A praça é nossa. Mas vamos encurtar um pouco, vamos pincelar sobre o assunto hoje aqui, a respeito do tema da lição. Pra gente não ficar sem aqui o conteúdo aqui do EBDcast. Então, se inscrevam aqui no canal, compartilhem aí o maior número de pessoas possíveis aí. Quando vocês fazem isso, nós alcançamos mais pessoas aí. Se inscreva também lá no canal aí, Palavra Viva, né? Temos lá um conteúdo abençoador lá. Então, se interem aí de tudo que nós temos aqui produzido para a glória de Deus. Então, vamos rodar a vinheta aí, rapidão. Muito bem, vamos lá. E aí, Jadiel? Relacionamento entre nora e sogra. O que você pode dizer já sobre isso? Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado do pé de guerra e o lado do Geralmente as sogras, né? love. Dependendo da sogra, né? Da minha sogra, graças a Deus, elas gostam dos genros. Existem exceções que não gostam, mas é muito difícil. Mas existe essa situação às vezes, né? De nora e sogra. Eu acredito que eu falo pra Paula que o problema é que as mulheres, elas se odeiam. Ou elas se amam, ou elas se odeiam. Ou elas são amigas, ou elas são inimigas, né? Porque a mulher vai na festa, ela viu tudo que aconteceu, ela voltou com uma lista e você que prepara o ouvido pra depois ouvir tudo que ela tem pra dizer. Você foi na festa, você não viu, você não ouviu, você volta pra festa e fala, nossa, foi tão bom. E a mulher foi, ela viu a toalha que tava, o enfeite que tava, se tava bonito, se tava gostoso, se tava, não tava. Se o cabelo combinou com a maquiagem, se combinou com a sandália, se combinou com o vestido. Se ela perguntar, você viu aquele casal que entrou? Vi. Olha, a gravata dele é legal, vou comprar uma gravata. Eu não falei da gravata, falei do vestido da moça. Ah, era vermelho. Eu nem prestei, eu sei que era vermelho. Era preto, eu nem azul. Sei, se fala que viu, eu não vi. Igual um cara, nesses vídeos curtos ali do Rios, o cara falou assim, quer um segredo pra você prolongar seu casamento? Quando a mulher estiver falando com você liga o liquidificador. Liga no último. Aí que você para o liquidificador. Ela começou a falar, você liga de novo. Sim, eu entendi, desliga. Ou senão você faz igual Eu, a Patroa e as Crianças, ela fazia. É mesmo? Tudo você termina com isso que vai dar certo. No final dá certo. Ai, Jesus. Texto áureo, gente, tá lá no livro de Ruth, capítulo verso 16, que diz: Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática, a fé cristã exalta o amor familiar, e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Não vou fazer a leitura de Ruth. Na verdade, nós vamos abordar o livro todo de forma panorâmica, né? Mas esse livro, né? Semana passada a gente falou, né, de Sansão. E Sansão no livro dos Juízes. Se você quer ter um contexto maior sobre o livro de Juízes, vai lá no vídeo da semana passada, que o contexto é o mesmo. Não havia rei Israel, cada um fazia aquilo que achava bem aos seus olhos. E essa história, né? Esses 4 capítulos desse livro aqui está dentro do contexto dos Juízes, do período dos Juízes. Né? Uma cidade lá, Belém, Judá. Efrata. Né? Belém é uma cidade importantíssima na Bíblia, né? Cidade de Davi, cidade do nascimento de Jesus, inclusive profetizado pelo profeta Miqueias. Né? Ainda vi um vídeo essa semana, mostrei pra minha mãe.
Porque existe o filho do crente Nutella, do crente pentecostal raiz. Do Nutella é Noah, é Valentina, é Theo, esses nomes, né? Nutella. Aí o pentecostal fala, não, é Aminadab, é Isaías, é Miqueias, é Malaquias, é Gediel. É aqueles nomes de pentecostal mesmo. Quando o cara chama... Quando eu chamo o nome, porque o meu nome eles não acertam, eles não chamam de Miqueias, né? Eles chamam, ainda mais agora que na nova ortografia, no meu nome não tem mais acento no E. Então eles lê Miqueias, que com acento fica Miqueias, fica acentuada a fala. A pessoa sabe ler também, né? Sabe pronunciar, respeitar os acentos. Mas aí chama Miqueias. Como que eles chamam também? Eu sei que não acerta o nome. Mas se for olhar pela lógica, então o meu deveria ter acento. Por quê? Olha depois do I. Se fosse pra assim, era pra ser acento lá, mas é só a sonorização. É só o som mesmo. Sei que... Palavras acentuadas. E aí aqui esse livro, né, conta essa história. É uma história triste, é uma história feliz, é uma história de decisões, né, antecipadas, altos decisões e baixos, fora da hora. São várias coisas. Vamos entrar já no primeiro tópico pra gente ir explorando o texto. A crise econômica na terra da Judéia. Primeiro subtópico aí, a escassez que provocou fome na casa do pão. Então, Belém significa, né, casa do pão. E o contexto nos informa que houve fome na terra, quer dizer, houve crise, né? Não tinha pão na casa do pão. Que é um contexto que se repete várias vezes também na Bíblia, né? Não é só aqui no período do juízo que houve fome, porque na verdade nesses dias, no período do juízo, Deus havia entregado o povo de Israel às nações vizinhas, os midianitas, os filisteus, os amonitas, os moabitas. Deus havia entregado às nações vizinhas, então cada momento ali havia um tipo de aflição, um tipo de crise, um tipo de problema ali, política, econômica, etc. Numa dessas, narra-se a história de Ruth aqui, que houve fome na terra aí de Belém, na cidade de Belém. E essa família aí, que tem por chefe de família Elimeleque, né? Porque nós estamos vivendo, se nós olharmos para o de Ruth, olharmos para o nosso país... Ele é efraimita. Né? Exatamente. Se a gente olhar para o livro de Ruth e olhar para o país, eu acho que tem muita semelhança. A política está em crise, a gente está em crise moral, ética, tudo, o povo distante da vontade de Deus, né? Um governo corrupto, crise ética, moral, fome, porque a picanha que prometeram não chegou. Agora é abóbora. Né? Faz o aí então, né? Estamos em crise, a verdade é essa. E no momento de crise, o tópico 2 diz, uma família em crise. A família entra em crise, porque se a nação está em crise, né? A família está em crise. Um pai de família, acho que não tem coisa mais angustiante de que um pai de família que tem filhos para sustentar está desempregado. E corre atrás de emprego, não tem emprego. Né? Corre atrás de solução numa situação e não tem. E no nosso país a gente vive uma injustiça em relação a isso, porque muitas vezes o cara... A gente vê isso o tempo todo. Os Ubers, né? É uma classe aí que a gente encontra engenheiros sendo Uber, gente que é formada em administração de empresas sendo Uber, até advogado sendo Uber. Gente que tem curso do Senai. Esses dias eu peguei o Uber com um cara que ele trabalhou muitos anos em fábrica, foi mandado embora, fez curso do Senai, refez alguns cursos, inclusive, para se reinserir no mercado de trabalho, não consegue. E às vezes se contrata o cara que não tem curso nenhum, não tem formação nenhuma, não tem nada. É meio que um contrassenso, né? No nosso país. A gente vive essa situação meio... parece que aqueles que buscam mais sofrem mais. Eu não sei o que acontece. Parece que é uma coisa de sorte, parece que tem que ter as costas quentes para você entrar numa empresa, ou um milagre de Deus, ou tem que ter uma indicação de alguém. E eu penso que isso daí é um reflexo de um país totalmente, né, disturbado. Tem empresas, é lógico que não é em todos os casos, mas tem empresas que você tem que fazer um processo seletivo. Vamos ver se é bom mesmo. Tá, eu quero o melhor cara, mas vamos fazer um processo seletivo. Você vai entrar pelo seu mérito. Mas muitas empresas não são assim. Aqui em Pina tem uma empresa, vou citar o nome, né? Vai se deixar algum processo não. Mas tem uma empresa aqui em Pina que só entra por indicação, né? É uma empresa estrangeira, inclusive.
Quer dizer, não existe mérito da pessoa. Existe costa quente, existe alguém lá que te empurra para dentro. No caso aqui, crise no país, houve crise na família. Só que tem um detalhe aqui, Gideão. Porque quando a gente lê o texto, e quando eu estudei a primeira vez o texto de Ruth, falando isso, até esqueci de indicar para vocês, esse livro aqui, ele não é um comentário, né, em Ruth. Mas ele aborda o livro todo, né, pelo Emílio Garofalo Neto, As Boas Novas em Ruth, a Redenção nos Campos do Senhor. É um livro excelente para se ler, é atual, inclusive, nem lembro que ano que foi lançado, mas é recente. E só que quando você lê o livro, quando você lê o livro de Ruth, a impressão que você tem é que eles estão vendendo, 2018. Você pensa que eles estão vendendo almoço para comer na janta. Esse povo é pobre. Esse povo tá na pindaíba mesmo. Aí você olha o texto lá, do verso 21, 21 diz, cheia a partir. Peraí, cheia a partir? E quando ela volta ainda para requerer as terras que eram da herança da família dela. Então a verdade é que ela era rica. Eles eram ricos. Não havia... A crise havia chegado, só que o medo de Elimeleque aqui era ficar pobre. Ele era rico, estava com medo de ficar pobre. Por isso que eu falei, mas a pobreza não tinha chegado ainda. Por isso que eu falei, o contexto de Elimeleque é um contexto de decisões erradas. Sim, um livro de tomada de decisões em várias áreas. Ele tomou decisões erradas. E tudo bem que a morte do filho... Aí entra uma outra questão. A morte dos filhos. Não, começa com a morte dele. Então, mas a morte dos filhos tem a ver com a decisão do pai? Não, mas aí é que tá, porque são várias decisões. Porque veja bem, alguém poderia se perguntar, ele estava errado se a gente... Vamos pensar assim, você é o chefe de família. Tá desempregado. O Pindamonhangaba não tem emprego pra você. Aí Taubaté tá sem emprego. Só que, detalhe, naquele contexto é mais estreita a coisa, né? Porque era a terra de Israel, a terra da promessa. Havia várias promessas para aquele povo. Seja com crise, sem crise, as promessas de Deus tem que se prevalecer em qualquer circunstância. E eu tenho que crer nas promessas de Deus. Ele decide falar assim, não, os Campos Verdes estão bons lá em Moab, tá lá em Taubaté. Vou lá pra Taubaté tentar entregar uns currículos lá, vou lá pra São Paulo, vou tentar em outro canto. Como muitos nordestinos, inclusive, saem lá do Nordeste, vêm pra cá, fica às vezes em situação pior aqui em São Paulo do que tava lá. E muitos voltam, inclusive. Que alguém pensa assim, se eu tentar em outro lugar, vai dar certo. Só que a questão aqui é que é um povo piedoso, é um povo crente, ou deveria ser. Você não toma nenhuma decisão por conta própria, você tem que submeter-se à vontade de Deus. A grande questão aqui é essa. Vou tomar uma decisão com base em quê? Quem falou? Porque você pode estar na pior cidade, pode não ter emprego, mas se Deus falou que é pra você ficar aí, pode ter certeza que ele vai prover pra você aí. Ele faz mesa, ele é especialista, né, em fazer milagre, em prover mesa no deserto. Agora, se ele falar, ajunta as malas, como ele falou para Abraão, sai da tua terra, nem da parentela, e vai pra terra que te mostrarei, obedeça também. A questão não é o lugar, a questão é, estou debaixo da direção e da vontade de Deus? Essa é a grande questão. Só que Elimeleque tomou decisões por conta própria. Olhou a crise, tentou uma solução para a crise e arrumou uma crise pior, porque quando volta, né, quando Noemi decide voltar, ela estava em crise lá em Moab. Quer dizer, a fome que eles estavam tentando fugir daqui, eles encontraram lá em Moab. Porque estava fora da direção de Deus. Quer dizer, eles estavam tentando evitar um problema e acharam o problema que eles estavam tentando evitar. Fora do lugar, fora da direção de Deus. Fugiram de Belém por causa da fome, chegaram em Moab e tinha fome também. Então não é o lugar. A questão é, estou ou não na direção de Deus? Porque você pode estar num lugar que tem fome, mas você não vai passar fome. Né? A grande questão é aí. Aí morreu Elimeleque. Elimeleque significa o Senhor é rei. Isso é interessante, porque os pais de Elimeleque são crentes. Porque num contexto que diz não há rei em Israel, os pais dele falam assim, não, o Senhor é rei, ele está dizendo assim, existe um rei. O rei é o Deus de Israel. Quer dizer, os pais de Elimeleque eram crentes, só que o próprio Elimeleque, pela vida dele, pelas decisões dele, você prova que ele não cria que o Senhor era rei. Se ele cresce, ele ficava onde ele deveria ficar. Ele titubeou na fé. Exatamente. O filho mais velho, no caso era Malom, assumiu o lugar do pai, que morre o pai, no contexto judaico, o filho assume. Exatamente. Só que o que eles fazem? Decide casar com as moabitas. O pai morreu, em vez de ele... Não, vamos embora, mãe, pra nossa terra, que não tem nada aqui. O meu pai errou, não vai consertar esse erro aqui. Não.
chegaram em Moab, lembrando que Moab é lá, descendente lá de Ló, né? Do incesto. Sim. Uma terra que adorava deuses estranhos, uma cultura totalmente avessa ao judaísmo, ao povo de Israel. Aí ele decide casar com as Moabitas. Então, mas aí entra numa outra questão. Decide ficar lá, ficam lá por 10 anos. A saída de Elimeleque, mais Noemi, mais os filhos, pode não estar dentro da vontade de Deus? Não, há a providência de Deus, porque Deus é misericordioso. Sim, eu falo pode estar no sentido... em qual sentido? Ruth não faz parte da genealogia de Jesus? Sim. Ruth não entraria na genealogia se não acontecesse isso. Sim. Então existem algumas situações que acontecem porque tem um outro propósito que é diferente do propósito no qual eu estou inserido. Mas exemplo, aí eu vejo a misericórdia de Deus na história. Eu não vejo... Porque se eu olhar para o texto e dizer assim... Não, eu tô dizendo... Era para ser assim... Não, eu tô dizendo... A ida deles... Fere princípios da própria palavra. Então, a ida deles não estava dentro... do plano de Deus, um propósito. Sim. Porque o próprio Paulo, o escritor, usa o texto de Romanos. De todas as coisas, contribui. Então, tinha um propósito. Como é que Ruth, a Moabita, entraria na genealogia de Jesus? Ah, mas ela tinha que entrar de algum jeito. Então, entrou. Então, tem algumas decisões que você toma... que acaba entrando em outro propósito e que esse propósito acaba também te favorecendo. Então, mas isso eu já vejo a mão de Deus por misericórdia intervir na história. Então, sim, igual que é o caso aqui. Elimeleque toma todas as decisões erradas. Seu filho primogênito, no caso, é a mesma coisa. Morreu Malom também. Depois, provavelmente, morreu Quilion. Então, ele assumiu o lugar da mãe. Não, sim, mas até nas decisões erradas não pode haver um propósito de Deus para nos ensinar lições? Sim, porque Deus é misericordioso. Então, isso. Porque a questão mas que Deus tenha decretado, essa é a questão. Deus decretou que isso aconteceu, Deus permitiu e usou por bondade. Então vamos dizer, pode ter sido permissão de Deus. É aquilo que a gente já conversou lá em outras lições. Então pode ter sido permissão de Deus para tirar Elimeleque daqui, para que fosse para Moab, para que Malom conhecesse Orfa e Quilion. Malom é Ruth. Não, Malom é Ruth e Quilion é Orfa. Pode ter havido essa ação? Sim. Porque se Deus é o escritor da história, se Deus é quem monta o filme, e ele quem tem o script, todos os personagens andam de acordo com o script dele. Então, mesmo que as decisões sejam erradas, inclusive João Calvino, num livro escrito o título do livro é Providência Divina, até nas decisões erradas tem um agir de Deus. Sim, porque Deus, o plano dele é perfeito. Então, o ser humano ele pode tomar ainda que isso implique nos erros dos homens. Até nas decisões erradas do ser humano, tem um propósito ali. Quem quebra a cara? Vamos ser sinceros, quem quebra a cara é Deus? Nas decisões erradas? Não. Mas quem que está lá para ajudar o ser humano a entender que ele quebrou a cara? Vamos lá. Parábola do filho pródigo. Só para você ver. Quem que toma a decisão errada? É o pai de mandar o filho embora ou o próprio filho? O próprio filho. O pai cede. Ele sai para uma terra distante. Quebra a cara. Caindo em si. Quem que inseriu esse contexto do caindo em si na mente dele? Então, o próprio Deus. Mas a própria ideia do arrependimento, eu vi até um vídeo hoje do Luciano Subirá, um vídeo curto. Alguém pensa assim, esse negócio de arrependimento força muito a barra as pessoas para as pessoas se sentirem miseráveis. Não! Eu prego arrependimento não para as pessoas se sentirem miseráveis, para elas entenderem que elas são miseráveis. Mas sim! Elas já são miseráveis. A miserabilidade humana, ela já é parte da vida. Ela precisa reconhecer seu estado de miséria. Qual que é a fala de Paulo? O bem que quero, eu não faço. O mal que eu não faço, eu acabo fazendo. O que ele diz? Eu sou miserável. Ele está dizendo. Jesus pregava uma mensagem de arrependimento. A miserabilidade humana ela é intrínseca à estrutura do ser humano. Eu falo a estrutura não física. A estrutura espiritual. Porque quando eu falo de miserabilidade espiritual, eu tenho que falar do contexto espiritual. Quando eu falo de miséria física, eu falo da fome. Aí afeta o meu corpo. Mas o indivíduo, no tocante à questão espiritual, ele é miserável. Então o que eu faço? O evangelho é pregado, abre-se a mente, ele se enxerga. Quão miserável eu sou. Vou mais além. Desgraçado, que não é pejorativo, desprovido de graça. Porco. Por causa do pecado, a sujeira. Então você vê, até as decisões erradas têm um propósito de Deus no sentido de lições. Tem uma frase do Agostinho, que eu não vou lembrar dela exatamente na íntegra, mas que é até polêmica, mas é uma verdade. Que ele diz que ele fala alguma coisa, que até o pecado não lembro como que ele monta a frase. Eu sei que ele estava falando da questão de decretar, né, da questão de
Deus determinar as coisas. É porque ele Até o pecado ele faz parte do plano de Deus. Mas pode ver, quem começa com a Sim, teologia da predestinação? O calvinismo... Não, quem começa... E tudo mais começa em Agostinho. Começa em Agostinho. Lá atrás. Calvino só vai sistematizar. Começa em Paulo, né? Então ele só vai começa sistematizar. Em Deus. Eu sei, cara. Você não vai me pegar, não. Ele tá mais calvinista que eu hoje. Não, ele pensa que vai me pegar. Vai, vamos correr. Você tá indo comigo, eu tô voltando com o bolo, rapaz. Superando as crises existenciais. Não, mas é só pra gente ponderar isso. Decisões erradas podem estar também dentro de um plano divino. Esse primeiro capítulo é um capítulo que há decisões humanas, porque entra aquela questão, soberania divina e responsabilidade humana. Deus, ele é soberano, ponto final. Sempre. Mas ele te deu responsabilidade humana. A responsabilidade humana aqui, Elimeleque tomou as decisões e colheu dos frutos das suas decisões. Sim, é por isso que eu tô falando, até nisso. Mas isso não muda o fato que Deus é soberano. Não, sim, até nisso tem um propósito. O indivíduo quebrou a cara, não que Deus vai chegar pra ele, Miquel, eu falei pra você, um indivíduo humano teimoso. Não! Ele vai chegar pra você como pai, Miquel, vem cá, vamos conversar. O que eu falei pra você? Lembra do Mont Vanderlei, quando te pega pra dar uma bronca? Eu falei pra você não andar com a bicicleta sem freio. Por que você desceu a ladeira? É aquela bronca de pai. Sim. E ele não tá lá, viu? Quebrou a cara, bem feito. Ele fala, vem cá, vamos curar as feridas. No sentido de ensinar lições. Pode ser que você crie a própria tempestade e Deus se revela como aquele que acalma a tempestade para você aprender. Não causa tempestade sem a minha presença. Então é isso que eu tô querendo dizer. Pode ser que alguém ouça essa fala e diz, não, eu não aceito. A questão é, até as decisões erradas... Sim, porque tem a grande questão é a seguinte. Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E as misericórdias são infinitas. Não temos dúvida disso. Mas, por exemplo, quem foi alvo dessa misericórdia nessa história? Só Noemi. E Ruth. Mas Ruth ainda é um caso à parte porque ela é uma moabita. De quem saiu. Porque veja bem, Noemi é a primícia de quem saiu de. Sim, dos 4 que dos saíram. 4, ela é a única que voltou. Então, ela foi a única que. Ela é remanescente. A única que provou da misericórdia de Deus foi Noemi, em fato. Embora ela volte dizendo que quer mudar de nome. Amarga. Porque Noemi significa agradável, né? Felicidade. Ela volta ela querendo chamar de amarga, né? Amargura. Mas é a única remanescente, veja bem. Essa misericórdia não alcançou Elimeleque por causa das suas decisões, nem Malô e Quilion. Eles tomaram suas decisões, houve consequências drásticas, a morte. E aí fica a interrogação, foram salvos ou não? Não sabemos. Não, mas aí que é a questão, eles morreram. Porque é um outro ponto. Porque a Bíblia também não diz a causa da morte, diz que morreram. Porque a questão é, se eles morreram em Moab, nas terras de Moab, porque eu acho curioso... por que Noemi não morreu? Então, o que eu acho curioso nisso, porque... Só morreram os 3. A Bíblia gosta de viúva, né? Tem uns mistérios na Bíblia com viúva. A mulher ficou viúva, primeiro. Elimeleque morreu. Como tem a viúva, que morreu o marido também lá, que era servo do profeta lá, inclusive. Segundo Reis 4. Como tem a viúva de Sarepta também, a ímpia. Sarepta não pertencia ao povo de Israel. E no Evangelho, fala e tinha lá um filho. Também. No Evangelho, tem a viúva do juiz Inico. No Evangelho, tem a viúva de Naim, que é um episódio único. Naim é a única vez que aparece na Bíblia, aquele episódio da viúva de Naim. E Jesus chega pra ela e fala assim, não chores. Aí alguém fala assim, mas ela não tá indo pra um casamento, ela não tá indo pra uma festa de aniversário, ela não tá indo pra um batizado, ela tá indo pra um velório. Ela sepultou ontem o marido dela, tá sepultando hoje o filho, o que você disse pra ela não chorar? É aí que ela você tá entendendo? Chorar. A Noemi é a mesma situação, a diferença é que não houve ressurreição aqui de nenhum dos filhos, nem marido, nem ninguém. Ela tá voltando só com a nora. Ou vamos entrar numa outra questão, Deus matou eles pelo ato da desobediência. 10 anos depois. Não diria nem que Deus matou, não, mas eu tô dizendo nessa questão. A própria desobediência leva à morte. Eu acho curioso isso. Mas por que Noemi sobreviveu? Pior que misericórdia. É a misericórdia. Então, o mesmo a misericórdia se manifestou, mas só Noemi provou da misericórdia. Sim. Isso não significa que se eu tomar decisões erradas, Deus vai ter misericórdia de mim e vai te restabelecer. Talvez ele tenha misericórdia, mas não de você. No sentido de você não colher os frutos amargos do seu pecado. Você pode até sobreviver, ir pro céu, pra glória, aleluia. Mas não significa que a situação que você tá vivendo vai voltar ao que era antes. Porque alguém pensa o seguinte, eu vou pecar, vou aprontar, vou pintar o 7. E Deus vai ter misericórdia de mim. Não é isso que a palavra de Deus prega. Não é isso que o evangelho prega. Nós não pregamos uma graça barata, não pregamos uma banalização da graça, nem uma hipergraça. Se você pecar, você vai colher os frutos amargos do seu pecado. E pode ser que o único momento de misericórdia e graça que vai se manifestar na sua vida vai ser no último minuto da sua vida. Porque eu não posso... A própria palavra de Deus diz que de Deus ninguém se zomba. Não dá pra zombar de Deus. Vou fazer a vida que eu quiser, tomar as decisões que quiser, Deus vai ter misericórdia e graça. Tá bom. Não é assim que nós pregamos. Deus teve misericórdia sim.
da descendência de Elimelec, tudo, mas se manifestou só em Ruth, em Noemi aqui, Ruth, no caso. Mas são várias decisões erradas. O Elimelec toma decisão errada, Malon, Quilion, a própria Órfã. Órfã só aparece aqui de Ruth e toma uma decisão na vida dela, que é de voltar para casa dos pais, e ela some de cena. Isso mostrando para nós que tomar decisões é perigoso, porque talvez a decisão que você está tomando na sua vida pode ser definitiva. Ou vai te colocar em evidência, que foi o caso de Ruth, ou vai tirar você da história de uma vez. Porque nunca mais vai falar de órfão. Voltou pra casa do pai, não sabemos o que aconteceu. Inclusive naquela cultura, voltar pra casa do pai não era tão legal, não. Uma viúva voltar pra casa do pai era meio complicado. Provavelmente ela era nova, não era velha. Velha era Noemi. Mas Ruth não. Ruth toma uma decisão. Eu quero... E mostra, né, o texto do textuário, que ela se converteu de fato, né? Não, eu vou abandonar meu pai, eu vou abandonar minha mãe, vou abandonar os deuses que eu sirvo, eu vou servir o seu Deus, vou me curvar tudo que você serve. É conversão, isso é mudança de vida. Ela é uma entrega total a Deus. E ela toma essa decisão num ato de observação. Sim. Quem é Noemi? Opa. Talvez, eu tenho uma tese que a única crente dessa casa de verdade era Noemi. Por isso que Deus foi misericórdia. Não, sim, por isso que eu tô falando. Porque ela foi a única que não morreu. Morreu os três, poderia ter a morrido única, todo mundo. porque talvez Noemi, lá no começo, ia falar assim, não, o Elimelec, vamos ficar aqui mesmo. Mas mulher naquele contexto não tinha voz. Não tinha vez. E os filhos eram todos homens também. Se o pai falou ok, os filhos eram ok, todo mundo ficou ok, e ela ficou, a voz dela não teve, sobressaiu. Ou o script da história estava a favor de Noemi, ponto final. Então, por que a misericórdia... Vai sair Elimelec de cena, vai sair Só que o que eu acho um mistério aqui... Vai ficar apenas Noemi. Eu acho um mistério aqui porque Obed, que é o filho de Ruth com Boaz, significa o que serve, o que adora, e um dos significados é obediente. É obediente. E da onde que estava Obed? Obed estava no colo de Noemi. Depois de toda a prova que ela passou, ela segurou um neto, no caso, no colo. Embora que não era de sangue legítimo dela, porque era filho só de Ruth, né? Sim. Mas era o remidor, porque naquele contexto ela seria continuando, né? Descendência de Elimelec, por causa de Boaz. Tinha o sangue dela por causa de Boaz, na verdade, né? E quem que era o pai de Boaz? Salmão. E Salmão casou com quem? Com Rabi. Sim. E aí, olha a questão. Você vai puxando o fio da meada. Olha de onde que Boaz vem. Olha pra você ver, Boaz vem de um contexto de Salmão com Rabi. Obed vem de um contexto também de uma moabita. De Deus. Obed vem de um contexto de uma moabita e um judeu. Salmão era judeu. Rabi não. Rabi estava lá em Jericó. Jericó é uma cidade que foi destruída. Ela era uma Jericônia. Era uma Jericônia. Eu nem sei como seria. Jericonioso. Jericônia. Só pra descontrair. Nem sei como seria. Ela mas era uma você vê que a história ela vai se costurando. Aí você vê Na verdade, dá uma pregação com cada significado dos nomes dos Não, mas você vê como de Ruth. Aí você vê o que é a graça. A graça não é só para judeu. A graça é para pegar a meretriz Raabe de Jericó. A genealogia de Jesus. Sim, é para pegar a Moabita Ruth, é para pegar vamos dizer, a genealogia, se eu não me engano, tem 3 mulheres. O Paulo perseguidor. A genealogia tem 3 mulheres. Tamar, que dormiu com o sogro, no caso Judá. Raabe, a prostituta. A meretriz. E Ruth, a Moabita. As 3 mulheres da genealogia. Caráter que você fala assim, meu Deus, mas tá na genealogia de Jesus? Tá na genealogia de Jesus, como tá Manassés também na genealogia, se eu não tô enganado. Que foi um dos piores reis de Israel. É porque tem a genealogia de Mateus e de Lucas. Um passa por Natã. Sim. E o outro passa por Salomão. Mas cai em Davi do mesmo jeito. Tem que cair em Davi, passar por Davi de qualquer jeito. Aí você vê, agora... Vamos acelerar. Não, por isso que eu tô falando. Você vê como que o que é a ação da graça. Sim. Do poder de Deus. De pegar pessoas de situações diferentes, inserir num contexto de graça, de misericórdia, de bondade, e colocá-las na genealogia do Cristo. Esse é o Evangelho. Não, é isso! Não, que já zerou também. Esse é o Evangelho. É isso que é a graça. É alcançar quem não merece. Você pega, abrindo um parênteses aqui, você pega os 12 apóstolos. Eles chamam publicano. Ele chama lá Pedrão, que era furioso, queria cortou a orelha do soldado, do servo do Malcolm lá. Judas era ladrão. Judas, interessante, porque o publicano ladrão era Mateus e quem pegava o dinheiro era Judas. E tinha um outro que era o Tomé, o Zelote. Né? Simão, tinha um que era Zelote.
Zelote, que também era, tinha 2 irmãos. Né? Que era também... Gostava do atrito. O Felipe e o André lá só fazia a pergunta errada, na hora errada. Os filhos do Trovão lá queriam mandar fogo do céu. Olha só quem que ele chama pra ser seus apóstolos. João, sim. Então assim, o Evangelho chama quem? Chama os piores da terra. Chamou eu, chamou o Gediel, chamou você aí. O que Paulo fala pra gente correr aqui? Eu sou tido como abortivo. Eu sou o pior de todos. Me apareceu a mim. Nasci depois do tempo. Eu sou o pior de todos. É isso que é o interessante de você entender a graça, é você entender de fato que você é um miserável, mas que a graça te tira de situações como pegou Ruth, lá de Moabe, trouxe para Belém, colocou ela dentro de um contexto judaico. Agora ela faz parte da cultura, tem o Deus da nação e faz parte da genealogia de Jesus. Então, agora só pra gente... a gente vai ter que cortar a lição pela metade, pessoal. Mas a sua lição é honra. Mas a questão da nora e a sogra. Gente, essa Ruth não tem pra ninguém. Não, vamos concordar que não tem pra ninguém? É um exemplo de honra. Porque você pega uma Ruth. Marido morreu, porque ela também era viúva. Sim, a gente não pode esquecer disso. Sim. Noemi era viúva, mas Ruth era viúva também. Ela tinha pai e mãe, ela poderia ter voltado pra casa do pai e da mãe. Chutado. Você tá entendendo? Ela poderia ter dito, não, tudo bem, eu fico na casa da minha mãe. E na melhor das hipóteses, qualquer pessoa, imagina... Você quer o quê? Se morre minha esposa, eu vou... É lógico que vai ser outro contexto, mas se é uma tragédia, ainda mais no lado... Eu morri, a Paula vai ficar viúva. E não vai casar de novo, porque eu vou jogar praga pra ela. Vou rogar praia pra ela, se vai casar de novo. É natural que volte pra casa da mãe. Porque ela quer proteção, quer cuidar da pessoa, tá com o coração despedaçado. Mas Ruth não. Ela decidiu ficar com a sogra, o que prova pra nós que ela já tinha um bom relacionamento com Noemi. Ela já tinha uma comunhão boa com Noemi, a ponto de abandonar sua terra, sua cultura, seus deuses, tudo mais, e dizer assim, eu quero servir o Deus de Noemi. Não lembra da fala que foi pra você, da fala do pai da linha de montagem, Henry Ford? Meu melhor amigo, aquele que traz o que é de melhor em mim. O que tem Noemi que cativou Ruth? Por que ela fala? O seu Deus. Aonde você for sepultado, eu também quero ser. Olha como é que ela... O seu Deus vai ser o meu. A intimidade que eu tenho com você, Noemi, está me fazendo observar que você tem... O texto ainda diz, é melhor do que 7 filhos. Sim, você tem relatos você tem relatos que de fato são relatos verídicos acerca do seu Deus. Então o seu Deus vai ser o meu. Não, e lembra... Seu povo é o meu. Se você morrer, aqui morrerei eu. O verso ainda... Eu me entrego a você. O capítulo 3, verso 11, diz Boaz falando dela. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E aí, olha a honra. Porque todo mundo via ela levantar cedo, ir para os campos, que era da lei, já era prescrito isso, e mostra também a generosidade de Boaz. As respigas. Caísse lá, poderia ser colhido. Ela vai lá para colher para ela e para a sogra, provavelmente Noemi já era avançada de idade, não tinha força para fazer isso. Para levar o sustento para dentro de casa. Veja bem, elas estavam em crise, voltaram para a terra. Deus havia abençoado seu povo, por isso que elas voltaram. Porém, a situação ainda era de pobreza e miséria. Elas não têm alguém que poderia ajudá-las. Não tem nem filhos. A Ruth não tinha nem filhos nesse contexto para esperar crescer para sustentar ela ou para alguma coisa assim. Um outro ponto positivo é o fato de Noemi, de Ruth ser mais nova e honrar de fato Noemi. Olha, eu perdi seu filho. Melhor, eu perdi meu marido, que foi seu filho. Eu perdi meu sogro, que foi teu marido. Mas não quero te perder. Porque o peso da honra é justamente essa questão de reconhecimento. Por isso que ela fala, Noemi, o seu Deus é o meu. O seu povo é o meu. Onde você morreu, morrerei eu também. Eu não desgrudo de você. Então, eu penso que... O ato de honrar em si. Tem uma frase, acho que é do John Stott, que diz que as crises revelam aquilo que está no nosso coração. Às vezes a crise, elas estão vivendo em tempo de crise. Isso mostrou o melhor de Ruth. Sim. A crise revelou quem era Ruth, inclusive. Porque talvez enquanto ela era só a nora, filha de esposa de Malom, naquela cidade, naquele contexto, ela era uma pessoa normal, vivia uma vida normal, o marido trabalhava, trazia o sustento para dentro de casa, embora a Bíblia diga que tanto Malom como Quilion tinham problemas provavelmente de saúde, que o nome deles tem uma raiz, tem a ver com isso, provavelmente tenha sido isso a causa da morte.
Só que isso mostrou... Quando elas voltam as duas sozinhas, alguém tem que se manifestar. O Noemi já tá velha, tá avançada de idade. As pessoas que tinham visto ela ir partir de Belém de Judá e vi ela voltar, inclusive é nesse momento desse encontro que ela fala assim, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, né? Porque alguém tá vendo ela voltar pra sua terra, fala assim, Noemi voltou. Falo, não voltou Noemi, voltou Mara. E ela tendo que contar toda a história do que aconteceu lá em Moab. Porque não tinha WhatsApp naqueles dias, né? Não tinha carta, tinha todas essas coisas. Então, quando ela voltou 10 anos depois, teve que fazer toda uma descrição do que havia acontecido. Então, era um momento de tristeza. Quem que sobrou? Quem que tava agarrado ao braço de Noemi? A Ruth. Aí, de repente, Ruth começa a aparecer no contexto daqueles dias. Todo mundo tá olhando pra Noemi e tá vendo ali, nossa, mas essa moça aí é melhor que todos os filhos. Se ela tivesse 7 filhos. Olha como que é interessante essa questão que você falou de Cristo. Eu fui numa exposição do Mazarop. Quero acreditar que várias pessoas que estão assistindo vão assistir o vídeo. Amácio Mazarop. Inclusive, ele foi sepultado em Pindamonhangaba. Uhum. Não é de Pindamonhangaba, é de São Paulo, mas foi sepultado aqui. Fui numa exposição dele. Assisti vários filmes dele. E uma frase era, em tempo de crise, tire o S e crie. O que Noemi criou? O que Ruth criou? Criou uma oportunidade de ser alguém diferente. Uhum. Ela vem de um contexto em que o paganismo é normal, a adoração dos deuses são coisas normais, a cultura é totalmente diferente. Ela usa com a expressão, deixa eu criar uma oportunidade de ser diferente. Noemi, a partir de agora, seu Deus é o meu Deus. Então a decisão dela de criar uma oportunidade nova, de viver um contexto novo, coloca ela onde? Dentro de uma situação que ela jamais imaginaria. De casar com um judeu, de ter um filho que vai ser pai de um rei e que ela vai estar de fato na genealogia do rei de toda a nação. Que de fato o rei de todos os reis, que é o próprio Cristo. E Obed gerou Jessé, Jessé significa o quê? Deus existe. Então... E aí? Deus existe, é o presente de Deus. Sim. Aí Davi significa o quê? Amado. Eleito de Deus. Que é melhor do que isso? Então... E Jesus veio da genealogia de Davi. Vamos lá, vamos mais além agora. Qual o significado de Salomão? Paz, Shalom. Então. Olha onde você vai chegar para falar de Cristo. Sim. Se você pega Boaz, o significado de Boaz, tá ligado com Cristo. Se você pega Obed, tá ligado com Cristo. Sim. Se você pega Jessé, tá ligado com Cristo. Davi tá ligado com Cristo. Salomão tá ligado com Cristo. Sim. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia fala de um personagem. A Bíblia é cristocêntrica. Por isso que quem que fala isso é... Até o Hernandes fala, se você pregou, mas não falou de Jesus, você não pregou. Não pregou o evangelho. Você não pregou. Se pregar a Bíblia e não falar de Jesus, você não pregou o evangelho. Aí alguém fala, não consigo falar de Jesus em Ruth. Opa! Ô louco. Camarada, o resgatador, remidor. Quem que é o resgatador, remidor de toda a humanidade? Esther, não consigo falar de Jesus em... Opa, Jesus está lá. Sim. Inclusive não aparece o nome de Deus. São 2 livros na Bíblia. Mas... Então assim, pra gente fechar aqui. Mas assim, só pra... Eu tava com um assunto na cabeça e... Pra focar. A ideia é justamente do ato da nova... lembrei. De Ruth honrar. Não, mas na situação veja bem, no capítulo 3 de Ruth, ela tinha ido lá no campo, voltou com as espigas, a noiva falou o que aconteceu e tudo mais. Mas esse era o resgatador nosso e tal. A Ruth, é aquilo que eu te falei. Muitas vezes a gente peca, vou colocar dessa forma. Porque a gente separa o novo do velho. O velho do novo. A gente ou junta velho com velho ou novo com novo. Não funciona. Você tem que pegar a experiência com a força. Você tem que pegar o jovem com a sabedoria, com a experiência. Por isso eu penso que na igreja deveria ser assim, né? Você tem que ter um pastor idôneo de uma certa idade com alguém mais jovem. Formando um novo. Exatamente. Você tem que ter esse braço. O Paulo trabalhava dessa forma, gente. Não, a ideia... Paulo morre já com mais de 50 anos. Quem que ele chamou pra ser cooperador dele? Timóteo! Não, e como é que funciona a questão do jugo? Tito, todo esse povo jovem. Lucas. Eu pego um boi de experiência e pego um boi mais novo. O próprio Policarpo. O boi mais novo vai tentar se desvencilhar do caminho. O boi mais velho vai... Se trata de andar aqui. O boi mais novo vai olhar pra ele e vai perguntar por quê? Eu já passei por esse caminho 250 vezes. Então eu sei que é por aqui que anda. O que o boi mais novo vai fazer? Então é por aqui. Sim. A ideia é justamente essa, eu pegar a experiência e juntar com a força. A força, não, o pastor do Senhor vai falar, não, mas você tem 30 anos, eu tenho 68. Eu comecei meu ministério com 20. Então eu tenho 48 anos de ministério. Você está começando agora. Você tem o gás.
Só que quando surgir uma oportunidade de você resolver um problema, você não vai ter experiência para resolver. Então senta comigo. Exatamente. Você tem que colocar, no caso que você vê, a Ruth pegou as palavras de Noemi e aplicou. Sim. Falou assim, faz isso, olha, porque aí isso tem que ser polêmico, mas não vou entrar nessa polêmica. Descobre o pé dele, vai estar frio à noite, deita na cabeceira lá, ele vai falar, o que você tá fazendo aqui, Rutinha? Aí ele vai se apaixonar por você, aquela coisa. Ela tava usando de estratégia. Sim. Apesar que aquela palavra no original, pesquisa, lição de casa, não é pé, não. É estreito lá. O professor Wellington que zoava a gente na faculdade. Só que essas coisas, essas coisas só nos bastidores. Só nos bastidores. Mas o que acontece? Ela cata as palavras de Noemi. Isso daí é unir sabedoria com força. Peraí, o que você pode me ensinar? É caminhar junto. Sabe que eu quero. Aí o que Paulo diz lá na frente, no Novo Testamento? As mais velhas ensinam as mais novas. Sim. Eu ouvi uma vez, você conhece aqui, não vou citar o nome dela, mas um dia, porque eu dava aula aqui pra sala dos irmãos e as irmãs do Vila Rica. E uma irmã já idônea, inclusive foi líder do círculo de oração na sede. No começo, ainda vai encerrar com essa fala. No começo do círculo de oração na sede, né? Porque a sede tem 80 anos, essa irmã tem 80 e pouquinhos. Tu vai falar que ela tem 80, que ela nasceu. Ela liderou o círculo de oração há mais de 40 anos atrás na sede. Quando a igreja estava na metade da sua idade de hoje, né? Que era muito mais irmãs, inclusive. E ela falou assim: hoje eu sou descartável, hoje ninguém quer me ouvir. As mais novas não querem me ouvir. Inclusive, as netas dela acatam o exemplo dela, porque se acatassem seriam mulheres de oração, sim, pessoas de muita sabedoria, porque essa é uma irmã pioneira, inclusive. Ela e o marido dela plantaram várias igrejas. Se eu não me engano, é a igreja que você congrega, o marido dela que foi o plantador, não cito o nome. Mas foi o marido dela com ela que plantou a igreja lá no Moreira César, se eu não estou enganado. Como outras congregações do campo, se eu não estou enganado. E as pessoas não dão ouvido mais para as pessoas idôneas. Só que Paulo recomendava que as mais velhas ensinavam as mais novas. E sabe uma outra coisa de Ruth? Quando Noemi fala para ela, vá lá na eira, descobre os pés de Boaz, que tinha acabado de ter todo o trabalho que era a época da cevada. Uhum. O que ela pensa? Se eu for até lá, eu vou acabar sendo de Boaz. Se eu for de Boaz, a herança que era de Elimeleque retorna para Noemi. Olha o pensamento bom. Uhum. Ela poderia falar, não quer saber de uma coisa? Deixa a Noemi viver a vida dela, eu vou viver com Boaz, Boaz é rico, ele que se vira, mas não. Para resgatar a honra de Noemi... Isso mostra fidelidade também. Exato, para resgatar a honra de Noemi, ela se entrega para Boaz. Boaz, eu quero ser sua, mas na verdade eu estou pensando em Noemi. Sabe aquela questão que Paulo... Qual o texto? Se a gente fosse enumerar todas as qualidades de Ruth... Não, sim. Qual o texto que fala? Tem o seu irmão superior a você. É Filipenses. Não, então é exatamente. É Paulo. Tenha o seu irmão superior. O que ela estava querendo dizer? Considere o outro superior a si mesmo. Noemi é melhor do que eu. Uhum. Então eu vou fazer pra ela. A ideia justamente de pensar no outro, se doar em prol do outro, porque o benefício para Noemi também é benefício para ela. Uhum. A lei da semeadura. Eu planto aqui, vai beneficiar a Noemi, que na verdade vai me beneficiar também. Você vê, olha a ideia de honrar mesmo. Uhum. Poderia muito bem voltar para casa, vou curtir a vida, quem sabe eu acho um moabita aí que queira me aceitar, mas não. Deixa o seu Deus ser o meu Deus e o seu povo ser o meu povo, morrerei onde você morrer. Fica aí um ensinamento aí para noras, genros. A gente tem que fazer a nossa parte. E às vezes em contexto, por exemplo, que famílias não são crentes, a gente tem que dar bom exemplo. Tem que dar bom testemunho. Até que são exemplo de pessoas que casaram novas e acontece o que acontece, como você sabe o que eu estou falando. Se a pessoa, mulher, procurasse uma irmã idônea de 40, 50 anos de casado e contasse a história para ela, a irmã falaria, olha, eu passei pelo que você passou, a gente vai orar agora. Lembra de Roboão? Sim. Descarta os conselhos dos mais velhos e vai buscar conselhos dos mais jovens. Então, lá ele usou de tolice por causa disso. Tudo bem que tinha um propósito. Porque ele já era novo, ele tinha que ouvir os mais velhos. Sim. Não, ele decide ouvir os mais novos. Sim, ele descartou os conselheiros do seu pai. Quem que foi o pai de Roboão? O mais sábio de toda a terra. E ele foi o filho mais tolo de toda a terra. Só pra você ver. Roboão é filho de quem? Salomão. Os conselheiros de Salomão aprenderam a ser conselheiros com quem?
Quando a Bíblia fala de sabedoria, só tem um que tava em pé de igualdade com Salomão, que era Emã. Que era um egípcio. Não, o Emã ele foi um dos que escreveu um dos Salmos, Salmo 88, se eu não estou enganado. Quando fala de sabedoria, só Emã entra como um dos mais sábios. Provavelmente era conselheiro de próximo de Salomão. Mas aí pergunto pra você, se Roboão é filho de Salomão, os conselheiros de Salomão aprenderam a ser conselheiros com quem? Com Salomão. Exatamente. Nada melhor a Rainha de Sabá não veio para ouvir a sabedoria. Nada melhor do que eu procurar os conselheiros que estiveram ao lado do meu pai, porque aprenderam com meu pai a tomar decisões certas. Porque meu pai era sábio. O que ele faz? Descarta. Noemi não. Melhor, Ruth não. Eu vou ouvir porque ela sabe do que ela está falando. E não deu certo? Deu. Gente, nós vamos ter que cortar. O nosso desafio é conseguir falar em poder. Que a gente não consegue. Vamos lá. Mas vamos lá. Semana que vem nós estamos aí de volta. Semana que vem nós vamos falar sobre... A nona. Não, é a oitava, né? Mas você não vai falar a oitava agora? Então, essa que nós falamos só é 7. Ah, até ele tá perdido já. Não, ele vai jogar pra semana que vem, não. Sim, não, eu tô falando exatamente. Não, sim. A semana que vem vamos falar da lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Então, até semana que vem.